E chegando aqui, eu passei uns momentos meio difíceis, porque eu não conhecia a cidade, não conhecia ninguém, mas a gente vai usando a mente, né? E vai trabalhando de uma maneira até a gente se encaixar. Aí foi quando eu inventei de fazer as cocadas, né? Porque eu não tinha outro trabalho para fazer. Aí eu comecei a fazer cocada e comecei a vender na rua. Deus abençoe vocês, um bom feriado, tá? Tchau, lindinho. Obrigada, querido. Daí eu comecei a gritar, porque São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, a gente vende as coisas assim. Como eu morei muito tempo em São Paulo, então a gente tem esse ritmo de vender as coisas gritando, anunciando, né? Cada um faz a propaganda do seu produto, né? Só que aqui não existe isso, né? Mas eu falei, eu vou aplicar aqui, né? De repente pode dar certo, pode não dar, mas eu tentei, né? Vou tentar pelo menos. Eu gosto de tentar as coisas. Olha a cocada! Aí eu falava, olha a cocada, cocada caseira. Só que muita gente lá do alto, no prédio, eles entendiam errado, né, a palavra. Então, uma certa vez a mulher entendeu falar, olha, conserta-se cadeira. Então, não tinha... Aí eu fui vendo, outras pessoas entendiam outras coisas. Então, eu parei com... Aí fiquei só, olha a cocada. Aí pegou só a cocada e tá até hoje assim. E aquela voz entrava de uma certa forma no quinto andar do meu apartamento. Eu comecei a ter curiosidade, comecei a olhar, né? Olhava lá embaixo, lá aquela senhorinha com as cocadas carregadas na cabeça e tal. Tô ali andando ali no Pioneiro, gritando a cocada, e ele estava sentado no muro, eu não sabia quem era, ele falou para mim assim, eu queria falar com a senhora. E começou a me chamar a atenção, né? Aí um dia sentei lá e conversei com ela. Eu sou radialista e eu queria ajudar a senhora a fazer uma propaganda das suas cocadas, eu quero lhe ajudar. Daí eu comecei a vender muito mais, as pessoas começaram a me procurar mais. Já tá famosa, né, tia? É isso aí, meu filho! A página em si, ela é nutrida, né, pelos personagens, né, reais, né, da cidade. E a Dona Teresa chegou e se tornou um personagem, cara. Estou feliz que cada vez mais as pessoas estão reconhecendo isso, assim, o trabalho dela. Eu fico muito feliz de ter participado disso, assim, de ter mostrado ali, pelo menos para o público do BC Mil Grau, ela. Olha a cocada! É fácil você pegar e ajudar uma pessoa quando você tem o dinheiro. É fácil você pegar e tirar um quilo de feijão da sua despensa quando tem 10 quilos de feijão. Agora, quer ver você tirar da sua despensa um quilo de feijão para dar para o próximo, sendo que não tem mais nada, aquele é o último quilo de feijão que tinha lá. Isso eu vi ela fazendo. Quantas vezes não acompanha isso aí? Comecei fazendo um trabalho com o conselho e com o juizado de menor, né? E a gente arrecadava criança de rua e trazia nas casas que chamava Mãe Social. Quando as crianças vinham pra gente lá, eles vinham assim muito rebeldes, sabe? Muito um alvoroço na vida, né? Então, porque eles estavam saindo de um problema muito sério. Ela foi até minha casa, né? Que eu morava na casa da minha avó por parte de madrasta, certo? E meu pai tinha me abandonado, minha mãe tinha me abandonado e eu estava morando de favor. Então ela foi até mim procurar, né, saber da minha situação, disse que eu ia para casa dela, certo? Se recuperar. Então, quando eu cheguei na Dona Teresa, eu já tinha vindo de outra casa, né? Que também fazia parte também do conselho tutelar, essas coisas, né? E daí eu fui pra casa dela lá, com 14 anos de idade. Que eu tinha um tempo ficar pensando, pô, não tem mãe, não tem pai. E aí ela põe na minha cabeça, não, a partir de hoje eu vou ser sua mãe. E tudo que eu fazer vai ser pra você. Porque eu já lidava com criança, eu trabalhei na pastoral,
ajudando, fazendo trabalho nas favelas, lá em São Paulo. Então eu gosto de fazer esse tipo de trabalho. Eu já tinha 2 filhos que eu já tinha pegado também de outras pessoas. Não é fácil você trazer crianças, né, da rua, drogadas, crianças que já mataram, entendeu? Para dentro da sua casa, para conviver com seus filhos, com seus netos. Uma pessoa, para acolher alguém sem conhecer, ela primeiramente tem que ter amor e dedicação a tudo que faz. Então, ela não se importava se você era drogado, você é mendigo, ela queria cuidar de você. Isso era o que importava. Ela nunca bateu, ela nunca humilhou, ela conversava, sabe? Assim, ela explicava a realidade, tinha que ser pulso firme com eles. Aquilo quando dava crise neles, eles quebravam tudo, queria bater nos outros, a gente tinha que segurar. Aí ali passava, a gente começava a conversar, eles pediam desculpa. Claro que teve alguns que não quiseram, né, a nossa família. Então, esses daí a gente não pode segurar. E o cara saía, e não foi só um, foram os vários que fizeram isso, e voltava, e ela colhia de novo, e tentava de novo. Cara, que ela desistiu, ninguém, cara, todos. Quando o conselho chegava e falava assim, Dona Tereza, tem uma caminha aí disponível, né? Tem mais um aqui, e a gente precisava levar para a senhora, né? Ela nunca falava não. Então a casa, teve uma época da casa assim que a gente tinha cama até na sala, entendeu? Ela nunca rejeitava. Cheguei a pegar fora do comum, né? Porque era 5 crianças para cada família quando era para fazer esse trabalho. Mas eu comecei a pegar crianças com problema de droga e eu tinha uma facilidade para lidar com crianças dessa forma. Então eles viram que eu tinha facilidade grande, então quando tinha um assim, eles levavam para minha casa. Chegou o dia de eu ter na minha casa 23 crianças fora dos meus 2 filhos. Deixava de se importar com ela para cuidar dos outros, muito pouco ela se importava com ela. Sempre com os outros, sempre ajudar os outros. Não interessava se estava faltando, se estava sobrando, se chegasse ali no portão, ela acolhia para dentro. Nunca chegou, não dá porque não cabe mais, não tem mais jeito. Cara, ela sempre deu um jeito. E ela nunca fez diferença da gente. Ela falava assim, o que um come, os outros vão comer. E se a gente tem, todos vão ter. O que não tem, Deus proverá. Mas a gente não tem que se separar, entendeu? Toda a vida ela foi assim. E da mesma maneira que ela tratava os 2 filhos, né, de sangue e os 2 netos, era a maneira que tratava nós. Em nenhum momento, todos esses anos que eu fiquei com ela, em nenhum momento houve diferença nenhuma. Tanto que hoje nós tudo mesmo se trata como irmão. Mesmo sendo de pais, mães diferentes, mas nós somos irmãos. Um ajuda o outro, sempre um visita o outro. Foi muito lindo um dia, eu me recordo que as crianças nunca tinham ido à praia. Aí nós decidimos levar todos eles à praia. Aí nós alugamos uma van. E quase que não deu para ir todo mundo, porque a gente teve que ir no carro do pastor um pouco. E foi muito bonito aquilo, sabe? Então, e ali eram todos os filhos da minha mãe. Ali é o amor do trabalho que ela tinha com eles, entendeu? Com o passar do tempo, assim, questão de 1 ano, 2 anos, dependendo do movimento que a criança ia ter, aquela mudança, a gente teria que devolver para a família. Era complicado a hora de devolver. A gente se apegava às crianças, mas você tinha que devolver para a família. Os fins de semana, os pais vinham, ficavam meia hora. Aí ali 1 mês, mais ou menos assim, quando era no outro mês, a gente deixava dormir uma noite na casa deles. Até dar certo e a criança voltar para casa numa boa. Mas a gente ficava sempre visitando e vendo como é que estava a situação. Se estava dando certo. Porque muitos pais eram drogados, outros bebiam. Então era difícil. Só que ela não imaginava que ia ter algum outro tipo de problema na vida dela, né? Que nem a saúde dela é muito frágil. Aí eu tive um problema muito sério do coração, tive que fazer um cateterismo
que eu tive 2 ataques cardíacos seguidos, depois de 9 meses tive mais outro ataque cardíaco, tive que fazer outro cateterismo. E daí eu tive que parar. E daí eu falei para ela assim, mãe, chega, né? Chega porque agora já a senhora tem que cuidar um pouco da senhora, né? Não adianta ficar assim. E daí cuida de todo mundo. E ela? Como que ela vai ficar? Eu acredito que foi devido a muitos problemas que ela viu, entendeu? Muitas coisas aconteceram durante esses anos. A situação das crianças que chegava chocava muito ela, entendeu? Eu me recordo assim, várias vezes eu peguei ela no canto chorando, entendeu? E eu tive crianças que foram ficando comigo. Não queriam ir com os pais, a gente também não tinha como devolver. Nós ficamos acho que com 13, se eu não me engano são 13 ao todo. E todos trabalhador, todos os homens de família, mulher de família. Contando assim, mais ou menos por cima, umas 70 crianças mais ou menos passaram pela minha casa. Eu fiquei durante 14 anos fazendo esse trabalho direto, né? Assim, constante, sem fazer outra coisa, só cuidando deles, né? E essas crianças, a gente tem um orgulho eu tenho orgulho de ter eles como meu filho, porque para mim, cada um deles é um troféu que Deus deu na minha mão, porque eles são maravilhosos, né? A gente tem contato sempre. Assim, tem 2 vidas nossas, né? Uma antes e uma depois. Antes da matriz aparecer na nossa vida, cara, nós não vivia, nós vegetava, entendeu? Mas aquilo ali não era uma vida, era uma... Sabe Deus, né? Andava perdido, jogado por aí. Aí quando apareceu na nossa vida a Irmã Teresa, nós descobrimos que tinha gente ainda que a Irmã Teresa, assim, nós olhávamos para a Irmã Teresa assim e via ela como uma esperança. Olha, ela representou para mim um futuro melhor. Ela fez de mim virar um homem mesmo. Sou casado, tenho tudo que eu quero, trabalho. Ela me ensinou todas essas coisas. Ela me representa tudo isso. Tudo que eu tenho foi pelo sorte da minha tia. Hoje, o que eu sou, eu devo muito a ela. Porque a gente tenta várias maneiras seguir, mas é sempre aquilo que a gente aprendeu das nossas origens. E a minha origem é ela. Como eu disse, muito novo, fui com ela, então a minha origem é ela. E, cara, com ela, assim, tipo, descobri que não precisa a gente ter muito para ser feliz. O tempo que eu passei com ela, hoje eu não tenho muita coisa. Mas foi o suficiente para me aprender que eu não preciso ter muita coisa para ser feliz. Eu sou feliz com o que eu tenho, a educação que ela me passou. Quando eu fui arrumei um serviço para entregar panfleto na época, aí eu estava entregando nas casas dos panfletos, aí uma senhora lá, mais uns rapazes lá, falou assim para mim assim, falou assim, esse PA aí, o futuro dele vai ser bandido, vai ser drogado, ou cadeia, ou cemitério. Aí eu cheguei triste em casa, né? Falei pra ela assim, eu fui estar entregando panfleto e falaram isso. Ela olhou bem pra mim e falou assim, meu filho, o negócio é o seguinte, nessa vida, você é aquilo que você quer ser, entendeu? Que você colocar na sua cabeça, você vai ser isso, você vai acabar sendo isso mesmo. Mas se você colocar na cabeça, você pode ser uma pessoa melhor, você vai ser uma pessoa melhor. Você não pode dar ouvido às coisas negativas que o pessoal fala. Se não fosse ela hoje, eu não sei se estaria praticamente vivo hoje. Ela me cuidou, zelou de mim, me ensinou, levou eu para a igreja. E hoje eu estou ainda na igreja e Deus tem abençoado minha vida. Mas foi através dela, ela foi o canal que Deus usou para poder me fazer o que eu sou hoje. Eu agradeço. Para mim, tudo. Se não fosse ela na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Sinceramente, se não fosse ela, eu não estaria aqui. Eu queria ser mãe social, queria cuidar de outras crianças, retribuir o que ela fez pra mim, né? Ter me apoiado, ter ajudado os meus irmãos, que minha irmã era bem doentinha quando chegou na casa dela, né? Hoje você vê, ela anda pra lá e pra cá, é uma menina saudável. E eu também consegui uma galerinha que são os meus filhos de coração. No caso, hoje eu tenho 4 de coração e mais os meus 2 filhos, minha irmã e meu irmão, que eu ajudo, né? Então, certas partes eu tô meio que seguindo. Mamãe pra mim é tudo, ela sempre foi mãe, sempre foi pai. A mãe
sempre foi exemplo em tudo na minha vida. A mãe é a pessoa mais importante que eu tenho. Eu tenho um filho, tenho família, tenho essas coisas, graças a ela. Porque tudo que eu sou hoje, eu devo a ela. A palavra é gratidão. Ela é um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, um exemplo de tudo, sabe? Eu tenho muito orgulho de ser filha dessa mulher. Eu aprendi muito com ela, minha vida inteira. E a nossa guerreira, né? Não tem muito o que falar dela. Eu acho que se tentasse usar todas as palavras bonitas, os adjetivos, eu acho que não caberia uma só pessoa, né? Não que eu queira endeusar ela, mas foi a pessoa assim, fundamental na vida de muitas pessoas. Dona Teresa é o melhor exemplo de dignidade, de ética, de trabalho, de determinação, sabe? E de amor. Teresa Maria da Silva, a Teresa da Cocada, para receber as moções de congratulações que serão entregues pelo excelentíssimo senhor vereador Leonardo Piruca. Uma figura quase folclórica em nossa cidade. Aos 66 anos, anda diariamente 8 horas por dia em nossa cidade, vendendo suas cocadas. Teve 2 filhos de sangue e adotou 13 meninos de rua. Um exemplo de superação, um exemplo de mulher guerreira. Não desista nunca, porque tudo que é difícil tem um grande valor. É assim, você batalha pelo aquilo que você muito quer. Você sofreu, mas você conseguiu.